Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bom dia. Como é bom chegar numa madrugada como essa, 2 minutos de um novo dia que está só começando, e poder ser companhia para você. Ter a certeza de que você não está sozinha. Você não está sozinho. Eu me lembro como se fosse hoje, tem uma igreja aqui próximo, que se chama Santa Terezinha. E um dia, num dos momentos assim difíceis da minha vida, eu sentadinho lá num banco, sozinho no fundo daquela igreja, e uma mão, bem velhinha assim, tocou aqui: ô Dalcides, eu te acompanho. Posso rezar por você? E naquele dia eu senti o quanto é gostoso, naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia, de choro, de solidão, você ter alguém ao lado. Alguém que eu até hoje não sei o nome, mas eu me lembro daquela mãozinha envelhecida e aquele rosto terno. Posso rezar um pouquinho por você? E ela colocou a mãozinha dela aqui no meu ombro. E eu recebi uma das mais lindas bênçãos que a vida me deu a oportunidade de receber. Por isso que eu vou pedir a luz do Espírito Santo para iniciar esse programa. Porque talvez seja eu hoje, com minha mãozinha talvez não tão envelhecida ainda, mas com a mesma ternura daquela senhora. Posso rezar por você? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E renovareis a face da terra. Eu abri, e vocês viram espontaneamente a palavra de Deus. Eu não fiquei estudando esse texto, não fiquei procurando um texto, eu abri. Eu abri a minha Bíblia no Salmo 127. E esse salmo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar para construir essa casa. Sem a bênção dele, não tem casa que subsista. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, se você não tiver em Deus o seu alimento. E Ele nos ama tanto que Ele cuida de mim e de você, até quando a gente dorme. Feliz aquele que se cerca do Senhor. Você sabe que eu me deixo muito levar pela ação, do Espírito Santo. Salmo 127, guarda esse número. E guarda essa palavra. Você entendeu que
não é apenas o seu esforço, é também o seu esforço. Mas se você não estiver muito ligado a Ele, o seu esforço vai ser em vão. Não tem dia que a gente está cansado, mas a gente tem aquela sensação de um cansaço gostoso, porque valeu a pena, a gente colocou sentido naquilo que a gente estava fazendo. Tem aquele dia que a gente está estressado e a gente diz, trabalhei o dia inteiro, fiz um monte de coisa, mas qual que é o sentido que eu estou fazendo tudo isso? O trabalho pode ser o mesmo, mas o sentido que eu dou a esse trabalho muda completamente o meu direcionamento e o meu jeito de entender a vida. Eu queria que essa madrugada fosse um momento especial de você encontrar um novo sentido, uma busca nova. E eu queria que esse programa fosse uma mão estendida para você, sabe? E que você reencontrasse forças. São muitos os desafios que eu tenho que enfrentar ao longo desse dia que está só começando, você também. Mas eu quero que minha postura seja diferente, que a sua postura seja diferente. Que você se coloque em pé, levante essa cabeça e fale dessa vez, o que está precisando? Pode contar comigo. Eu quero pedir a luz do Espírito Santo sobre você. E tenha certeza, hein? Mais do que a minha mãozinha envelhecida ou não, ou aquela mãozinha envelhecida, a mão de Deus está sobre você. Vem, Espírito Santo. Vem. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu. Vânia, obrigado pelo seu carinho, hein? Dalcides, para nos levantar das incertezas da vida, hein? Eita, coisa bonita. Vânia, sinta meu carinho, meu abraço. Obrigado pelo seu carinho comigo também. Valquíria, recebi seu recado, viu? A Valquíria disse assim, esse programa é uma bênção. Deus tem me ajudado nas minhas noites solitárias e solucionar meus problemas, acalmando minhas dores, me trazendo paz na alma. Eita, coisa boa, meu Deus. Valquíria, que Deus te abençoe. Maria Germano, eu li seu recado, viu? Ai, mas será que o Dalcides vai ler? Li. Minha mãe, Dona Miriam, te acompanha sempre. Manda um abraço para ela. Ela sofre de depressão, faz os tratamentos, mas suas palavras são de grande ajuda. Eu acompanho da noite, reprise, trabalho de cuidadora e acho muito bom. Ah, minha mãe é de Recife, mas ela e meu pai se casaram e vieram para o Rio de Janeiro, cidade de Barra Mansa, e completaram 62 anos de casados, no dia 27 de junho. Ah, que fofa! Agamenon, eita, Dona Miriam, esse abraço é com todo amor do coração. Que Deus te abençoe, hoje, sempre. Maria Chaves, ela me escreveu e disse assim, Dalcides, tens me ajudado nas horas mais difíceis da vida. Todas as horas difíceis, eu corro por conta comigo. E Deus sempre acalenta meu coração e me fortalece através de você. Amém, que bonito. Que Deus te abençoe, viu? Eu recebi um recado, na verdade um testemunho, né? E eu queria que nesse momento a Marisa soubesse que eu acompanhei sua história com muito carinho, com muito amor. Fala, Marisa. Quando eu nasci, minha mãe levou um tombo na minha gestação, no 8º mês, e aí eu vim com aneurisma congênito e com o coração defeituoso. E o médico, quando me entregou para meus pais, avisou, batiza logo, porque não vai viver. Mas Deus foi muito misericordioso para com os meus pais, que eu, aos pouquinhos, fui me desenvolvendo
fui crescendo. Eu venho de família humilde, de pessoas de baixa renda e fui criada em colégio interno. Com 6 anos eu fui afastada da família, que minha mãe precisava trabalhar. Também com 6 anos eu fiz a primeira comunhão e logo depois fui para o colégio interno, Escola Pequena Cruzada, na Lagoa. Passei 7 anos lá. Achavam que negro não tinha inteligência. Mas Papai do Céu foi tão abençoado, ele me abençoou tanto que eu era a melhor aluna da escola. O problema do coração foi evoluindo, com o tempo ele foi evoluindo, aí entrou a hipertensão, uma hipertensão maligna, que era de fundo emocional. E o tempo foi passando e eu fui me tratando e o médico pediu um exame. Nesse exame acusou parte do meu pulmão direito. Nessa parte do pulmão direito acusou um nódulo, um tumor. Eu devia estar muito angustiada nesse dia, porque nada me satisfazia. Nada estava bom. Canal nenhum estava bom, eu mudava de canal. E de repente, quando eu paro naquele canal, aquele homem enorme, com aqueles olhos lindos, parece que estava me chamando, aquele sorriso largo, aqueles braços abertos, dando aquele abraço apertado. Aquilo me encantou. E aí eu passei a ouvi-lo todos os dias, a assisti-lo todos os dias. Aí eu procurei os especialistas. Fui procurar um pneumologista. Aí ele pediu o exame total do tórax. O médico, quando viu o exame que ele me pediu, ele falou assim: mas a senhora disse que tinha um nódulo no pulmão? Eu não vejo nada aqui, a senhora não tem nada no pulmão. Seu pulmão tá limpo, tá ótimo. Seu coração tá perfeito. Coração mesmo, ele disse que com esse coração eu vivo até 90 anos. A gente não pode deixar de ter fé, não podemos deixar de ter confiança, acreditar na presença, na influência de Maria. Eu tomo posse da graça. Eu tomo posse da graça. Maria passa na frente todas as noites. Como não podia ser diferente, ela parece que está sorrindo para mim. Eu assisto todos os dias. Às vezes durmo no sofá. Eu costumo dizer que ele é o meu último comprimido do dia. Então, eu ajudando ao programa, sendo benfeitora fiel, eu me tornei benfeitora fiel, e meu filho também agora é benfeitor fiel. Então, a gente está colaborando para salvar essas vidas, para resgatar essas vidas. Carinho, né? Que carinho. Que Deus abençoe essa família linda, né? Que fez a gente saber dessa história. Obrigado pela audiência, obrigado por rezar por nós. Obrigado por tudo. Essas histórias só são possíveis serem contadas aqui porque você é nosso benfeitor, estende as mãos e nos ajuda nesse grande movimento que estamos criando juntos. 0 operadora 11 4200 8080. Muito obrigado a todos aqueles que estão entrando em contato com a gente. Minha gente, na madrugada de ontem eu tive a alegria de receber as pessoas novas, né? Jurandir, Mário da Silva, Marta, Marcos, Dagmar, Piero, Luza, Eliane, Valderilde e a Deise Luci. Muito obrigado a todos vocês. Que nesta madrugada de hoje mais gente chegue
como benfeitor dessa obra. 0 operadora 11 4200 8080, esse é o telefone. Você vai ser muito bem acolhido, muito bem tratado, pode ter certeza. A gente aqui é muito carinhoso, muito carinhoso. E que bom que você aceita a nossa companhia, o nosso abraço. Obrigado por tudo. 0 operadora 11 4200 8080. Os milagres vão surgir, o cego enxergar, o paralítico vai andar, pelo nome de Jesus. 17 minutos de um novo dia, recebo o padre Luiz Cláudio Braga, da paróquia Santa Francisca Xavier Cabrini, no bairro do Campos Elíseos, região Sé da Arquidiocese de São Paulo, formado em jornalismo, filosofia, teologia, mestre em teologia pastoral, assessor eclesiástico da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo e assessor da Pastoral da Criança e da Pastoral do Menor e responsável pela comunicação da Catedral da Sé. Olha, ufa, é isso mesmo, padre? Tudo isso? Ainda consigo vir aqui te visitar. Seja muito bem-vindo, que alegria poder te receber. Obrigado pelo convite. Ô, padre, são alguns temas que eu quero tratar com o senhor. Daqui a pouco nós vamos ter um convidado muito especial, Walter Feldman, com um trabalho lindo, mas lindo que vocês vão conhecer. E um trabalho que, inclusive, você pode participar diretamente nos próximos dias. Mas antes do Walter Feldman chegar, a gente vai fazer aqui algumas reflexões na linha da espiritualidade. A gente, em alguns momentos da vida, fica assim, tendo algumas perguntas interiores, né? Que bom que aqui no nosso programa a gente pode esclarecer dúvidas a respeito de relacionamento, de fé, dúvidas a respeito da vida, dúvidas que a gente consegue trazer alguma luz, sem a pretensão de ter respostas completas. Roda então, qual é a dúvida da nossa telespectador? Vai lá. Nossa Senhora, sempre muito sentada Por que a Virgem Maria ocupa um lugar central na vida dos cristãos? Primeiro eu pergunto isso, Maria ocupa lugar central na vida dos cristãos? Será que é isso? Deveria ser o filho dela. Ah! Deveria ser o filho de Maria ocupar esse lugar. Aliás, tem que ser o filho de Maria que ocupa esse lugar central na vida dos cristãos. Maria, ela foi um instrumento e sempre será instrumento da graça de Deus e para nós um testemunho de uma humanidade que se abre para a graça de Deus. Enquanto humana, Maria se preencheu plenamente da pessoa de Jesus, não somente por conta da gravidez, mas a graça de Deus esteve caminhando com ela o tempo todo. Então, Maria, para nós, é um exemplo a ser seguido. Mas, de fato, para nós, ela não é a figura central. A figura central é o filho dela. Porque foi ele que morreu na cruz por nós, né? Foi ele que deu a vida por mim, por você, que acompanha esse programa, que caminha enquanto igreja. Então, Maria é um modelo, né? Para que a gente possa, enquanto filhos de Deus, né, testemunharmos o amor que Ele tem por nós. Eu acho interessante quando a gente abre a palavra de Deus, né? E a gente vê logo no capítulo 1 de Lucas, o anjo chegando e dizendo: Maria, você foi escolhida para ser, assim, entre todas as mulheres, aquela que vai ser a mãe do Filho de Deus. E eu fico imaginando as coisas que passaram no coração dela, porque a primeira coisa que ela diz: mas como é que vai ser isso? Eu não estou entendendo ao certo. E o anjo diz assim: fica tranquila, para Deus nada é impossível. Uma resposta que diz tudo, mas ao mesmo tempo não esclarece muitas coisas, né, padre? Na verdade, Dalcides, dos trechos da Bíblia que eu mais gosto é esse que você acabou de narrar, né? Mas
Tem um dado importante, antes da Maria dizer o sim dela, que eu acho que vale a pena ser ressaltado para quem está nos ouvindo, nos acompanhando. Quando Maria faz essa pergunta para o anjo, mas como se dará isso se eu não conheço o homem? Né? Eu já tenho, é como se ela estivesse dizendo, eu já tenho uma história, eu tenho uma vida, eu tenho planos, como é que vai se dar isso? Ele diz, o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Né? Deus vai estar caminhando com você, Deus estará te protegendo em tudo, desde que você confie nele. E aí sim, ela diz, né? Faça-se em mim então a vossa palavra, a tua vontade. E se entrega plenamente a esse plano de amor, sabendo que quem estava com ela podia muito mais do que ela e pode mais do que ela. Assim como nós também, em cada desafio da nossa vida, em cada situação que a gente vai dizer, como é que vai ser isso, né? Como é que eu vou conseguir realizar essa obra? O poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Confia, né? Confia em Deus e tudo mais Ele fará. Eu comecei o programa, assim, espontaneamente, né? Abrindo a palavra de Deus, e justamente nessa linha, né? Dizendo assim, algumas coisas a gente faz tanto plano, a gente se preocupa tanto. Passado algum tempo a gente olha para trás, a gente diz, ei, as coisas aconteceram de um outro jeito. Dalcides, Deus foi tão maravilhoso, nem podia imaginar naquele momento que não dando certo do meu jeito poderia até ficar melhor. Quantas surpresas boas nós tivemos. Quantas coisas me aconteceram na vida e eu digo assim, que bom que não aconteceram da forma como havia imaginado. Porque nessas entortadas que a gente leva, nesses tropeços que a gente leva, nesses nãos que a gente recebe, nessa porta fechada que a gente amadurece. Ao menos a minha experiência tem sido essa, Padre. Amadurecer em cada situação como essa, quando a vida parece dizer não, quando Deus parece ter outros planos para a gente. Tem um VT que eu achei tão bonito, as mulheres na Bíblia, porque nesses dias eu fiz um programa aqui sobre as mulheres na Bíblia e a minha produção agilmente já foi pesquisar mais a fundo. Roda o VT, vai lá. Você sabia? De Eva a Maria, Deus modelou grandes mulheres para cumprirem uma missão especial neste mundo. A perfeição dessa missão é encontrada na mãe de Jesus, a Virgem Maria. As outras mulheres bíblicas também marcaram a nossa história. Eva. A primeira mulher foi feita da costela de Adão, o que parece indicar uma pequenez, mas na realidade, essa criação nos mostra uma igualdade. Os dois, feitos uma só carne, são a imagem e semelhança de Deus. Algumas traduções da Bíblia colocam o nome de Eva com o significado em hebraico, que é vitalidade. Percebemos aqui o papel central da mulher diante da vida. Sara. Seu nome significa princesa. Era esposa de Abraão e sofreu muito pela sua incapacidade de ter filhos, mas foi beneficiada pela promessa de Deus e concebeu Isaque, tornando-se assim a raiz de onde cresceu a árvore genealógica do povo de Israel. Rebeca. O amor à primeira vista de Isaque nos dá uma lição sobre a oração, pois sua força e determinação fez com que o casal rezasse durante 20 anos para ter seus filhos. Ruth, uma mulher que sofreu a perda do seu marido e teve que trabalhar para sustentar sua parente mais velha, que estava passando necessidades. Ela nos ensina como ter uma fé inabalável e a escolher confiar a sua vida ao Senhor. Seguindo a vontade de Deus, a Igreja entende que as mulheres são fundamentais na história da salvação. Não é à toa que Jesus veio ao mundo através da Virgem Maria e Ele a entregou como nossa mãe. As mulheres merecem todo o respeito, carinho e reconhecimento, não só na Igreja, mas no mundo todo. As mulheres têm uma força muito grande na nossa vida. Apesar de uma sociedade, na época em que todas essas personagens viveram, ser uma sociedade extremamente patriarcal,
onde fatalmente elas não teriam voz nem vez, a gente percebe na narrativa, nas narrativas que nós acabamos de ouvir, que elas souberam de maneira inteligente, de maneira sábia, de maneira confiante no seu desejo e na força que vinha de dentro do coração delas, que elas mudaram as realidades à sua volta. Ou seja, uma realidade de esterilidade, de morte, elas transformaram em vida, em continuidade. Isso porque eram mulheres extremamente tementes a Deus, eram mulheres que viveram as suas vidas, né, seguindo não somente a sua autossuficiência, ou seja, a minha vontade não, mas a vontade do Pai, né? Eram mulheres que conheciam, né, o amor de Deus, experimentaram o amor de Deus e por isso puderam plenamente se abrirem para esse amor e mudarem as realidades à sua volta. A gente viu isso em todas essas narrativas. Mulheres fortes, mulheres de fibra, mas mulheres que poderiam ter sucumbido, mulheres que poderiam ter ficado apenas nas lágrimas, mas que suplantaram, superaram suas tristezas em nome de Deus. Padre, é interessante como nas aparições de Nossa Senhora sempre tem um ponto comum, né? Um olhar muito assim voltado para aqueles que mais precisam. Uma das aparições que me chama a atenção em Guadalupe, por exemplo, quando Nossa Senhora aparece a um indígena e fala para ele: filho, eu estou aqui, não precisa ter medo. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima para 3 crianças inocentes, puras. Quando Nossa Senhora aparece a pescadores, a ternura talvez de mãe seja capaz de ter essa sensibilidade especial. Você acabou de falar como naquele contexto talvez as mulheres pouco valorizadas, e de fato era assim. Passados 2000 anos, é claro que nós evoluímos, mas não é que evoluímos tanto. As mulheres que têm essa sensibilidade de Maria, sabe? De olhar por aqueles que mais precisam. Pode perceber, quando numa casa, padre, tem um filho que é mais debilitado, mais frágilzinho, a tendência da mãe é olhar com um carinho especial para essa criança. E eu acredito que é assim também Nossa Senhora, e por isso a razão dessas aparições sempre trazerem aqueles que são mais fragilizados como centro dessas aparições, como foco de Nossa Senhora nessas aparições. Estou errado nisso ou não? Não, você está coberto de razão. Aliás, no último domingo, 26º domingo do tempo comum, a gente fez a experiência de ouvir o salmo que dizia que o Senhor, Ele ergue o oprimido, Ele está do lado do pequeno, do pobre, do marginalizado. E não é só uma marginalização existencial ou de uma pobreza física, mas daquele que precisa, que necessita, que se coloca como pequeno. Então, nesse sentido, a mãe de Jesus também, né, quando ela aparece como mãe, aquela mãe que foi dada para nós, por Jesus na cruz. Né? Mãe, olha aí os teus filhos, né? Olha, cuida deles, olha por eles, atende-os. Então, que nós possamos nos colocar naquela condição de filhos, de pequenos, daqueles que precisam, né? É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gileira o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora nossa,
Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, né? Minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida a custas de aventuras. Descasei, investi, desisti. Se é sorte, eu não sei, eu nunca vi. Sou caipira, Pirapora, nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. E essa música parece que vem assim, numa certa toada desanimada, né? De repente, ele chega lá na casa dela, né? Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Meu namorado está muito estranho comigo. Ele não vem mais na minha casa. E ultimamente, nós só estamos conversando por mensagem. Eu estou sofrendo e parece que ele não está se importando com os meus sentimentos. Estamos juntos há 6 meses. Preciso de uma direção. Jussara. E aí, meu bom padre, o que vamos dizer para Jussara, que está nos acompanhando, ansiosa pela resposta? Parece que o meu namorado não está se importando muito com os meus sentimentos. Pois é, para Jussara, para todos nós, é importante a gente lembrar que o auto-amor é fundamental. É tão importante que até Deus, Jussara, te ensina isso. A primeira lei de Deus diz que para eu amar a Deus, eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, na prática, eu preciso dar ao outro aquilo que eu quero para mim. Então, eu preciso primeiro me conhecer, eu preciso me amar, eu preciso me bastar. Relacionamento, muitas vezes a gente acha que é completude, mas a gente precisa entender esse completar. Não é um completar o que me falta, porque você precisa se conhecer. Então, você precisa se autobastar, você precisa se amar, né? Você precisa se ter nas mãos. O outro, quando chega, Jussara, ele chega para somar, ele não chega para subtrair. Quando alguém chega e eu sinto que essa pessoa está
me desgastando, está me consumindo, está tirando a minha paz, é bom a gente conversar. Agora, alguns dados são importantes, né, Dalcides? A Jussara falou que eles estão juntos há 6 meses. Então, é pouco tempo, né? Então, Jussara, senta com ele, conversa. Eu sempre costumo dizer que o WhatsApp, esses aplicativos de mensagem, eles são úteis e facilitam a comunicação, mas eles nunca, jamais vão substituir o afeto, o falar face a face, o conversar pessoalmente. Hoje, a maioria dos jovens e até muitos adultos, eles acabam utilizando essas mensagens, esses aplicativos de mensagens para resolver os seus relacionamentos. Isso é um equívoco, porque quando a gente escreve um texto, ele dá várias interpretações. E você pode estar escrevendo de forma tranquila e eu achar que você está, na verdade, com raiva de mim, e você não está. Então, é muito importante que a gente possa superar essa fase em que a gente vive dos aplicativos que acabam substituindo a relação humana. Senta com ele, conversa e, principalmente, converse com você mesmo, procure se amar profundamente, se ter nas mãos, se conhecer para você poder amar. Ninguém consegue amar o outro se não ama a si mesmo. Olha, eu vou nessa linha que o padre está falando e vou ainda num pontinho que eu queria assim destacar. Ele já tocou nesse assunto, mas eu quero aprofundar. Às vezes a gente ama uma pessoa e se sente amado por essa pessoa. Só que com o passar do tempo, não sei se a outra pessoa vai tendo uma outra perspectiva de vida, a gente começa a perceber que a gente já não é mais prioridade para essa pessoa. E ali são 2 caminhos, e você está aí com 6 meses já percebendo que talvez você não seja mais prioridade para essa pessoa. Você tem 2 caminhos. Ou você vai continuar, depois dessa conversa, as coisas ficaram claras. Ah, talvez ele nem esteja mesmo na mesma sintonia que eu estou. Você quer perseverar nisso, insistir mais um pouco? É uma possibilidade. Ou, diante dessa pouca perspectiva de futuro, você chegar à conclusão de que vou em busca de alguém que me ame. Você sabe que viver de migalhas é a coisa mais triste nesse mundo. Viver de migalhas significa assim, eu fico correndo atrás de uma pessoa, mendigando o amor dela. Um pouquinho, umas faísquinhas de pão. Você não vai saciar essa fome interior que você tem de amor, filha. Por isso que nessa madrugada, 38 minutos de um novo dia, eu quero dizer para você, se ame. Por isso que o padre usou até um termo. Qual o termo que você usou, padre? Auto-amor. Auto-amor, né? Amor a si mesmo. Se você não tiver amor, sabe? Quando eu me amo, eu sei que, assim, determinadas coisas não vão me ofender, porque eu sei quem eu sou. Eu conheço até os meus limites, meus defeitos. Quando eu me amo, eu também não deixo que as pessoas tripudiem sobre mim. Porque eu sei exatamente qual é o meu lugar. Quando eu me amo, eu não vou querer viver de migalhas. Se a outra pessoa quiser ficar ao meu lado, eu vou ficar tão feliz. Mas se ela não quiser também, segue o caminho dela. Só assim vai valer a pena. Isso é liberdade interior. Pensa nisso. Amor que não tem vaidade, sem ciúme que vibra com a verdade, que tudo supera. Um amor que tudo crê, amor que dá a mão, amor que não nega o perdão, que não fecha os olhos diante da dor de um irmão. Eu nasci para amar, nasci para amar. Eu nasci para amar, nasci para amar.
Você já esteve numa situação em que gosta de alguém que te despreza e parece que quanto mais você faz por ela, mais ela te rejeita e mais você gosta? Por que será que vivemos esse masoquismo emocional? Um estudo da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia concluiu que a ocitocina, um hormônio da felicidade, é liberado quando nos apaixonamos e também quando há uma situação de crise no relacionamento. Por isso, quando há uma ameaça, esse hormônio motiva a pessoa a fazer um esforço extra para manter a relação. Se você foi alvo desse hormônio da ocitocina e quer se livrar desse problema, recupere a sua autoestima. Ela é um antídoto para não ficar dependente emocionalmente de quem não te quer. Não se contente com pouco. Para ser feliz, a gente tem que se doar por inteiro. E essa pessoa também tem que estar inteira com a gente. Eu vou entrevistar agora Walter Feldman, um grande médico, um grande político brasileiro, atualmente secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, e um homem que tem uma trajetória de muito respeito e de muita dignidade. E é por isso que eu quis trazê-lo nesse momento para falar de um tema muito especial que você também vai poder participar. É um fórum, a gente vai saber mais detalhes. Walter Feldman, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Muito obrigado, Dalcides. É um prazer estar com você, com todos os seus telespectadores, aqui aberto a todas as questões e dúvidas que tenham em relação à nossa longevidade Expo Mais Fórum. Ô padre, quando a gente fala de longevidade, né, é um tema que em alguma fase da nossa vida a gente não leva muito a sério. Eu me lembro com 30 anos, por exemplo, quando falava de longevidade, eu era mais assim, descontraído. Agora, com 55, fala em longevidade, opa, já é um assunto que me interessa. Você está mais nessa parte que se interessa ou ainda é um assunto mais relaxante? Rapaz, depois que eu tritei, nunca mais contei. Mas Walter, é verdade, a gente não pensa nisso. Não pensa muito, né? Chegar aos 40 anos é uma mudança de vida, né? Os 40 anos costumam ser um marco, porque a gente, sendo muito positivo, a gente já vive a metade da vida da gente, a gente pensa, como é que eu vou querer viver a minha próxima metade, né? Isso é para pensar. Com o passar do tempo a gente vai pensando mais. Quando a gente fala de longevidade, nós estamos falando especificamente de 60 anos ou mais? O próprio padre colocou alguns números que hoje estão em mudança. Então, antigamente, 40 era um marco, talvez já não seja mais daqui a pouco, porque já se fala em 100 anos de vida. Talvez esteja nascendo agora aqueles que vão chegar a 120. Há uma mudança brutal, conhecimento. Você acabou de falar da ocitocina, dos hormônios, daquilo que gera alegria, autoestima, felicidade. Tudo isso está em estudo amplo. Há grandes centros hoje do mundo, com grandes investimentos, bilhões de dólares, estudando talvez a possibilidade de estender o tempo de vida do ponto de vista fisiológico, físico, hormonal. Então, eu diria o seguinte, do ponto de vista público, se imagina que a longevidade é a partir dos 60 anos. Alguns locais, 65, que é onde existem as concessões de bens públicos, a fila, o transporte coletivo, aquilo que considera a pessoa longeva prioridade. Então, ela deve no Brasil é a partir dos 60, né? É dos 60, alguns locais 65. Há um debate, particularmente em relação ao transporte coletivo, levando em conta essa diferença de idade. Mas nós já falamos em pré-longevo, que você está incluído. 55 anos. 50 para frente. Mas a Organização Mundial de Saúde hoje já diz o seguinte, para você construir a sua longevidade, pense no início da sua vida. Já desde criança, sua alimentação, sua atividade física, seu convívio social, a espiritualidade, é uma compreensão mais ampla de como deve ser
um período maior. Não é, então, uma compreensão de que eu estou me aproximando dos 60 anos, opa, deixa eu começar a me agilizar em algumas coisas. É uma outra compreensão. Eu já na minha adolescência, na minha juventude, eu já vou me preparando com uma condição de vida mais saudável, é isso? Exatamente isso. Você tem que pensar desde o início da sua vida. Não adianta a partir dos 60 você pensar, bom, agora eu vou me cuidar. Não é assim, é a vida inteira. Então, atividade física regular, uma alimentação que não extrapole, a questão do fumo, da bebida. Mas hoje em dia é muito a questão das amizades. Por quê? Convívio comunitário, porque isso te dá alegria de viver. Essa compreensão do ser coletivo, não individual, não solitário. Se você for um solitário, que eu sei que é uma parte dos seus telespectadores, é compreender a espiritualidade numa dimensão maior. Então, tudo isso faz parte de um ser humano mais completo, que esse Fórum da Longevidade vai tratar. Nós vamos ter lá, Dalcides, 103 painéis, mais de 250 palestrantes e especialistas. Imagina o que é isso? Espera um pouquinho, vamos conhecer do que se trata esse tal de Fórum, parece que é Expo mais Fórum Longevidade, é isso? Exato. Terminologia certa, evento, Expo mais Fórum Longevidade. O que é isso? Roda, vai lá. A Longevidade Expo mais Fórum já realizou 3 edições e se confirma como o principal evento do Brasil para o público sênior, segmento da sociedade que mais cresce e se destaca no mundo todo. É uma combinação perfeita de fórum de conteúdo e informação com a exposição de produtos, serviços e soluções voltados para o consumidor maduro e longevo, que a cada dia tem mais presença na economia e na sociedade, com governos, instituições e iniciativa privada olhando com mais interesse e atenção para este público com enorme influência e poder de consumo. A edição conceito da longevidade foi realizada em 2019 no Expo Center Norte, com mais de 200 palestras e atividades e público de 10 mil congressistas e visitantes que acompanharam e debateram os caminhos para viver mais e melhor. Com a pandemia, as edições de 2020 e 2021 foram virtuais e transmitidas pelo YouTube e redes sociais ao vivo e ancoradas em estúdio. No formato de maratona digital, colocou mais de 120 palestrantes e debatedores em contato com milhares de longevos internautas nas mais de 50 horas de transmissão. Para uma audiência exigente, ávida por informação, consumo e entretenimento, a programação de palestras e atividades contemplou o que há de mais moderno e atual nesse universo, com foco em saúde, moda, beleza, finanças, carreira, moradia, turismo e cultura, com palestrantes especialistas, personalidades e lideranças ligadas às 20 instituições que são parceiras de conteúdo. Em 2022, a Longevidade Expo mais Fórum volta a ser um evento presencial e vai ser realizada no Centro de Convenções Rebouças, apresentando conteúdos simultâneos em 5 auditórios e ampla área para exposição, onde mais de 100 empresas vão apresentar produtos e serviços para o público sênior. Com um programa intenso e mais de 200 palestras e atividades, a 4ª edição também vai ser transmitida online para milhares de internautas via YouTube e redes sociais. Anote na agenda. De 29 de setembro a 1º de outubro de 2022, você tem um encontro marcado com a Longevidade Expo mais Fórum, edição presencial e digital. Traga sua empresa, instituição ou iniciativa e venha fazer parte da Revolução Prateada. Eu vou ser bem sincero, estou impactado aqui, mais de 250 palestras, é isso? Vocês vão trazer gente, então, do mundo inteiro? Eu diria, Dalcides, não há tema que não será tratado. Saúde bastante, porque é um tema central, mas lazer, entretenimento, turismo, cultura, trabalho, empreendedorismo. O de espiritualidade é genial. E tudo condensado em 3 dias, ou seja, não tem blá, blá, blá. Não. Porque para caber tudo isso aí dentro de 3 dias, a coisa tem que ser agilizada. E muita música, eu vi que você canta maravilhosamente, muito teatro, muito envolvimento, flash mob, o Sesc vai
está dando uma participação extraordinária. Eu já Incrível. quero ir. Peraí, Centro de Convenções Rebouças. Se eu não estou enganado, tem uma estação de metrô do lado. Estação Hospital das Clínicas, em frente ao Hospital das Clínicas, em frente ao INCOR, inscrição virtual, longevidade.com.br e presencial mais de 10 mil pessoas. Vai ter muita gente. Gente, ó, então você que está em casa, nós vamos ter o maior evento da geração prateada, foi dito ali, né? Por que geração prateada? Cabelos cinzas. Que não é a questão do padre. Não, ainda não. Daqui a pouco vai ter uns cabelinhos brancos aí. Mas é a expressão internacional hoje. Se fala em revolução prateada e economia prateada. E ó, lembrando que a Rede Vida de televisão fará a transmissão exclusiva, completa, integral de todo o nosso conteúdo. Ó, minha gente, então nós vamos acompanhar, ó, Rede Vida Educação 34.3, você vai sintonizar aí, ó, na antena que você tem parabólica, você vai ter acesso, as imagens são lindas porque é tudo digital, você vai poder acompanhar em alta qualidade em qualquer cantinho desse nosso Brasil e você vai ter ali, ó, Rede Vida Educação, o canal 34.3, ao ladinho ali da Rede Vida. Talvez algumas TVs você tenha que reprogramar, tá? Então, você vai aprender, inclusive, a fazer isso, porque são muitos canais que estão ali, né, nos subcanais. 34.3, você vai acompanhar a exibição de palestras ao vivo. Minha gente, é de uma riqueza as atividades que são feitas. Eu já estou entusiasmado. Olha, eu que não andava muito entusiasmado em participar de encontros, festivais, ou então congressos. Walter, você conseguiu entusiasmar o velhinho aqui. Não, velhinho a gente não usa mais. Não usa mais. Nem velhinho, nem idoso. Está proibido. Terceiridade, idade de ouro, é tudo meio... Pejorativo. A terceiridade também não? Nada disso. A gente só usa a palavra longa vida, longevidade. Longevidade. É a expressão, inclusive, orientação da Organização Mundial de Saúde. Sabe o que a Organização Mundial de Saúde diz? É a maior conquista da humanidade. E nós não tínhamos o sonho da fonte da juventude, chegou. Nós estamos vivendo 70, 80 anos com muita qualidade, com muita atividade laboral. Hoje, 37% das famílias... O que é atividade laboral? Trabalho. Empreendedorismo. Ou seja, a pessoa longeva, e olha que eu longevo, não falo mais idoso, tem um preconceito sobre isso chamado nem etarismo. Idoso a gente usa mais? Não, porque na verdade isso faz parte de um preconceito chamado etarismo ou idadismo. 83% da população tem algum preconceito em relação à pessoa mais velha, mais idosa. A gente não sabe disso, mas tem. Por exemplo, essas placas mostram a pessoa acima de 60 anos com bengalinha. É verdade. Meio arcadinho. Eu tenho 68, eu não sinto nada disso, eu ando a pé. Você não se identifica? Imagina, nem eu, nem pessoa de 70, 75, não existe mais isso. Mas me diz uma coisa, tem gente que nos acompanha aqui e eu acho que sente a mesma coisa. Por exemplo, eu não vejo a hora de chegar com 60 anos para poder ter alguns privilégios. Deve ser gostoso, você chega, tá tudo congestionado lá tal, e tem uma vaguinha ali especial. E aí alguém me disse esses dias, Alcides, não é certo isso, tem que ser só para as pessoas que são realmente necessitadas. Mas está escrito lá, idoso. Se eu estou com 60 anos, eu posso me dar esse direito. Vou pegar um transporte público, não quero mais pagar. Vou entrar, porque já paguei bastante ao longo da vida. Então, quero entrar e ter o meu conforto lá. Você acha que é justo, é certo, com 60 anos, já começar a se beneficiar desses pequenos benefícios sociais? Ou a pessoa que não precisa é melhor e vai lá no estacionamento pago, naquele outro lugarzinho, deixa num outro canto? Olha, Alcides, é certo por um período. Ok. Por exemplo, na Europa, isso não existe. Porque se for fazer isso, a maioria da população vai entrar na fila, porque é uma população mais velha, mais idosa, mais longeva. Então, isso que tem aqui no Brasil, eu diria que é quase um processo semelhante ao do racismo das cotas. Então, você faz isso para criar um processo de reconhecimento, de celebração, de identificação, mas daqui a pouco não vai precisar mais. Olha, eu, por exemplo, minha carteirinha do idoso, transporte coletivo.
me ajuda, é mais rápido. Mas daqui a pouco eu vou ser igual àquele que tem 40, 50. Então, isso é um processo de mudança, como a gente estava discutindo aqui. As coisas estão mudando muito. 37% das famílias brasileiras dependem do recurso que vem da pessoa mais longeva. 37%. 50% das famílias brasileiras não vivem sem recurso. É muito grande. E sabe qual é a origem desse recurso? Não é a aposentadoria. Sabe qual é? É o trabalho. É o empreendedorismo. Então, as pessoas de 70 anos estão trabalhando, estão fazendo o máximo. E tem um estudo neurocientífico da UCD que diz o seguinte: sabe qual a idade mais produtiva do ser humano? Dos 60 aos 70. Dá para imaginar uma coisa dessa? Não, nunca ouvi também sobre isso. Então, por que parar? Tem que continuar trabalhando. O que ele precisa fazer? Se reciclar. O que a gente vai ter uma palestra no Fórum de Educação Continuada. É você dar mais informações, mais empregabilidade, incluí-lo na questão digital, para que ele possa voltar ao trabalho depois da aposentadoria. Estou vendo que nós estamos colocando ali Longevidade Expo mais Fórum 2022, só que vamos colocar aqui como é que as pessoas fazem inscrição, porque me parece que tem que ter inscrição, senão vai chegar lá... Não tem, e nós não queremos fila. Então, se inscreva virtualmente. longevidade.com.br. É imediato. Você entra, escolhe as palestras que você quer participar, ou então a exposição. Vai ter 70 estandes com produtos, serviços, soluções, conteúdos, porque a indústria, o comércio, os serviços já estão se preparando também para atender essa população consumidora. Se alguém, como o padre, por exemplo, o padre se entusiasma e fala assim, opa, eu estou querendo ir, 30 e poucos anos. Está querendo ir de verdade? Não, verdade. De verdade? Nossa, não só você. Depois da gente assistir tudo isso que a gente está assistindo, ouvir... Não é uma oportunidade única, fala sério. Imagina, isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, ele não pode ir, porque ele não tem 60 anos. Até criança pode se inscrever, não Sério? tem, porque tem que se preparar. Tá. O Abílio Diniz diz algo interessante, jovem é qualquer um, para ser longevo precisa se preparar. E o Arnaldo Antunes tem uma frase genial dizendo o seguinte, envelhecer hoje é moderno. É verdade. Então, a vida está mudando e a gente tem que extrair essa experiência, esse conteúdo que a pessoa de mais idade acumulou e precisa ser reconhecido. Ô Walter e padre, só para a gente tumultuar um pouquinho o nosso bom relacionamento, porque até agora aqui parece uma conversa de comadre, tá tudo bonito, compadre, não é? Tomando um cafezinho, eita, já tá bonito, né? Um bolo de fubá. Mas tem uma coisinha. Eu não sei não, mas quando também vai chegando uma certa idade ali, 65, 70, 75, eu também tenho visto um fenômeno que é uma tentativa meio que desesperada de se voltar para uma fase anterior. É como naquelas casinhas, no joguinho de casinhas, aí você fala, não, eu quero voltar a 5 casas. O jeito de se vestir, o jeito de falar, o grupo com o qual está se encontrando, eu tenho visto umas coisas assim. Aí eu digo assim, não, é preconceito meu, eu tenho que respeitar e está tudo certo. Mas não está meio forçadinho, não? Assim, a hora que eu vi alguns comportamentos, eu falei assim, nossa, parece que voltou. E eu digo isso porque tem um caso muito próximo na minha família, tá? Voltou a ser meio menino, meio moleque, meio, assim, quinta série. Se explica isso pela psicologia, vocês que são aí do ramo? Eu estava aqui ouvindo o doutor Walter conversar e eu estava fazendo uma meditação, acredito que você vai partilhar comigo. Eu acho que o grande segredo da vida é quando a gente sabe aproveitar cada tempo. Então a gente tem a beleza da infância, que é uma gracinha, você vê a criança lá, os primeiros passos se descobrindo, né? O vigor da juventude, a força da juventude, a serenidade da maturidade que quando a gente está com 40... a gente alcança, né, aquele equilíbrio, né? Estamos aproveitando melhor a vida, porque a gente já aprendeu demais.